Boa noite. Eu quero compartilhar aqui com você uma mensagem. Eu quero falar sobre a instituição dos diáconos em Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Se você tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo. Se você não tem, fique tranquilo que você vai conseguir pegar, porque eu vou explicar devagar, tá bom? Só dá um tempinho para você pegar sua Bíblia, se você tem, né? Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que coisa interessante esse texto. Eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Pai, louvamos o Teu nome, pedimos a Ti, Senhor, que venha derramar sobre nós o Teu poder e a Tua graça, que possamos receber de Ti, ó Deus, uma porção nesta hora, e que o Teu nome seja glorificado em nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos voltar ao início. A instituição dos diáconos. O que significa diácono? Diácono significa servo ajudante. É aquele servo que está sempre pronto a ajudar. E geralmente os diáconos trabalhavam nos serviços burocráticos, nos serviços administrativos da igreja, do grupo, da comunidade. Alguns pregavam, nem todos pregavam, alguns pregavam também. Então, os diáconos eram pessoas que serviam, pessoas que trabalhavam. Então veja o que aconteceu ali. Aconteceu que, enquanto os apóstolos pregavam a palavra, eles também trabalhavam na distribuição diária. Eles faziam serviço social também. Porém, chegou um momento que o número de salvos foi aumentando, foi crescendo, e os apóstolos foram deixando a área social meio que de lado. E aí, os helenistas, que eram judeus, que falavam grego, eles falaram: olha, peraí, está acontecendo alguma coisa aqui, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Aí os apóstolos pararam, porque os apóstolos não estavam esquecendo elas de propósito. É que a demanda cresceu muito. Cresceu muito aquela demanda de trabalho, então eles acabaram esquecendo as viúvas dos helenistas. Mas o
poder de Deus estava ali. O Espírito Santo estava envolvendo aqueles homens. Então o que aconteceu? Palavra de sabedoria estava com eles. Então eles se reuniram. E a gente pode ver isso no texto. Vamos voltar no texto. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os helenistas, que eram judeus que falavam grego, reclamaram contra os hebreus, que também eram judeus, né? Mas que não falavam grego. Eles reclamaram: olha, as nossas viúvas estão sendo esquecidas. Então veja só, versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aqui a gente pode aprender uma coisa: a palavra de Deus não pode ser abandonada, não pode ser esquecida por nada. Então, o Espírito Santo estava envolvendo aqueles homens, e ali havia a palavra de sabedoria. E no versículo 2, a gente vê que os 12 apóstolos se reuniram. Eles se reuniram para quê? Reuniram com a comunidade para escolher homens para cuidar das viúvas. Então eles escolheram os diáconos. Escolheram 7 homens. Agora veja a qualidade desses homens. Vamos ver? Vamos voltar no versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Não é que a mesa fosse desprezível, tá? É que a palavra de Deus era prioridade. Então eles colocaram a palavra como prioridade. E nós temos que aprender isso. A palavra de Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas também. Porque tem gente que põe a palavra em segundo plano. E eu costumo dizer o seguinte: se a palavra não estiver em primeiro plano, ela estiver em segundo. Se ela não estiver em primeiro, ela está em último. Segundo e último é a mesma coisa. A palavra de Deus precisa ter a primazia. Nós precisamos dar o primeiro lugar da nossa vida à palavra de Deus. As outras coisas vêm depois. Mas a palavra tem que ter a primazia nas nossas vidas. Então, voltando aqui, versículo 3 diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então veja que os homens que foram escolhidos, a primeira coisa que veio na vida assim, para a escolha desses homens, não foi ser um homem cheio do Espírito Santo, não foi ser um homem que subia monte, um homem que ficava na igreja o dia todo, um homem que orava 10 horas por dia. Não foi isso. A primeira coisa que foi colocada, foi estipulada para escolher esses 7 homens, é que fossem homens de boa reputação. Então nós temos que nos preocupar com isso. A nossa reputação conta. Ela vale muito. Então, primeiro foram feitos o quê? Se fosse hoje, ia ser feito esqueci aqui o nome. Um relatório, para passar na comunidade. Quem é esse homem? Quem é esse homem? E aí a comunidade ia dizer: esse aí, meu vizinho, olha, gente boa. Não, esse é meu amigo, gente boa. Olha, eu não conheço esse homem não, mas olha, a conduta dele na comunidade deve ser uma boa conduta. Porque, pelo menos o que eu vejo nele, nada desabona. Então, primeiro, quem foi votar, nesses homens foi a comunidade. Aí a gente vai ver aqui, boa reputação, verso 3.
7 homens de boa reputação, aí depois, cheios do Espírito e de sabedoria. Cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Não foram homens, qualquer homem. Foram homens escolhidos dentro da comunidade. A própria comunidade disse, aquele ali, aquele lá, aquele ali, aquele lá, aquele ali. Foram 7. Aí, veja só, esses homens foram escolhidos, né, com esse requinte todo. Foi feito aqui uma seleção bem apurada, um processo seletivo bem afinado, para escolher 7 homens para servir as viúvas, entregar a cesta básica nas mãos das viúvas. Aí você pode dizer assim, olha, mas isso aí qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa pode fazer, né? Aos nossos olhos. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus precisava ser pessoas que fossem aprovadas pela comunidade, pessoas que fossem cheias do Espírito, isso é, aprovadas por Deus, e pessoas cheias de sabedoria, isso é, pessoas com a sabedoria que vem do alto. Não era qualquer pessoa. Para fazer a obra de Deus, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser pessoas que a comunidade conheça, né, a reputação, o caráter. Tem que ser pessoas que Deus conheça. E pessoas que tenham a sabedoria do alto. Então a gente pensa que na nossa cabeça a gente pensa que qualquer pessoa pode fazer a obra de Deus. Não é assim. Deus não vê dessa forma. Tem que ter um preparo. Tem que ter um preparo. Aí, eu quero descer aqui no texto, vamos lá? Verso 3 ainda. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Veja só o que aconteceu aqui. A comunidade votou, né? A comunidade escolheu 7 homens. Depois, esses 7 homens eram homens que eram conhecidos por Deus, eram homens que tinham sabedoria do alto, mas os apóstolos falaram agora, depois dessa escolha toda, depois desse processo seletivo, tragam esses homens aqui. E aí os apóstolos falaram, nós encarregaremos eles desse serviço. Então os apóstolos devem ter feito lá uma reunião com eles, né? Vamos lá, vem aqui. Vamos conversar agora nós. O serviço é assim, 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 assim. Por que os apóstolos fizeram isso? Porque os apóstolos eram homens de Deus, eram homens que estavam pregando a palavra, fazendo a vontade de Deus, eles estavam levando a palavra de Deus aos corações, pessoas estavam sendo convertidas ao Senhor, né? E agora, esses homens falaram algo interessante, veja aí. Versículo 4. Palavra dos apóstolos. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, e lhe impuseram as mãos. Então veja o que aconteceu aqui. Esses homens foram escolhidos pela comunidade, esses homens foram escolhidos por Deus, esses homens tinham a sabedoria do céu na vida deles, mas eles foram levados aos apóstolos. Por quê? Os apóstolos eram os responsáveis pelo serviço. Os apóstolos eram responsáveis pelo trabalho, né, na comunidade para abençoar o povo. Então não foi qualquer pessoa que foi escolhida. Foram homens escolhidos pela sociedade, pela comunidade, né, pelo Senhor,
E aí levaram até os apóstolos. Os apóstolos que iam encarregar esses homens. Por quê? Porque os apóstolos eram os líderes, os pastores do momento. Aí, os apóstolos receberam esses homens, impuseram as mãos. Tá? A imposição de mãos fala de quê? Fala de um poder do alto sobre o menor. Então, eles estavam impondo as mãos, eles estavam fazendo o quê? Transferindo responsabilidade para a vida daqueles homens. E aí, eles impuseram as mãos na vida daqueles homens. Para quê? Para eles passarem a servir à mesa das viúvas. Simples assim, né? Mas com um trabalho com muita responsabilidade. Então, a obra de Deus é uma obra de responsabilidade. Tem que ter responsabilidade para trabalhar na obra de Deus. Os apóstolos colocaram a palavra de Deus em primeiro plano. Eles não deixaram a palavra em segundo plano. E o que tem recebido primeiro lugar na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar? Muitos colocam família, parentes, amigos, trabalho, carro, um certo esporte, algum hobby. Mas a palavra de Deus deve ter a primazia. A palavra de Deus deve receber o primeiro lugar das nossas vidas. Os nossos corações precisam estar envolvidos com a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós temos, vai passar. Tudo vai passar. Aí Jesus disse que a palavra dele não vai passar. Isso é, nós precisamos ter a palavra como primeira coisa da nossa vida. Então dê prioridade à palavra de Deus na sua vida. Deixe Deus falar com você, deixe Deus trabalhar no seu coração, deixe Deus agir na sua vida. Aqui nós vimos que houve uma convocação. A comunidade convoca os homens. E no nosso caso, a comunidade nos convocaria? O que você acha? Vamos falar assim. Você, o que você acha de você? A comunidade convocaria você para trabalhar no serviço social? Para entregar cesta básica para as viúvas? Aí você pode dizer assim, mas eu não sou conhecido na comunidade. Você que pensa. Você que pensa isso. Nós somos conhecidos, a comunidade nos conhece. Nós podemos até não conhecer muita gente na comunidade, mas o povo nos conhece. Lembra daquele cartazinho pequenininho que diz assim, sorria, você está sendo filmado? Nós estamos sendo filmados o tempo todo. Se nós não estivermos sendo filmados pela comunidade, estamos sendo filmados por Deus. E aqui a gente viu que esses homens foram filmados pela comunidade e por Deus. Tanto a comunidade quanto Deus conhecia esses homens. Tanto a comunidade quanto Deus nos conhecem. Quem está no nosso dia a dia nos conhece. Sabe quem nós somos. A assistência à viúva é importante, mas a palavra é prioridade. Então os apóstolos receberam essa incumbência, porque eles receberam uma reclamação e eles fizeram dessa reclamação algo assim super importante. Eles não falaram com os helenistas, ei, peraí, rapaz, estamos aqui trabalhando, estamos fazendo a obra de Deus, pregando a palavra, deixa as viúvas lá, depois a gente vê isso. Eles não fizeram isso. Eles falaram, opa, peraí, vamos reunir a comunidade vai escolher 7 homens, esses homens vão ser aprovados pela comunidade, nós vamos ver a vida desses homens com Deus, como é que eles trabalham as coisas de Deus dentro dessa comunidade, e vamos ver se eles estiverem de acordo com aquilo que nós estipularmos, eles vão ser escolhidos.
E aí esses homens foram escolhidos porque a comunidade apontou, não, aqueles homens são homens de boa reputação. Então tá, tragam para cá. Eles se envolvem na obra de Deus, eles trabalham aqui? Sim. Eles chegam cedo? Chegam cedo. Saem tarde? Saem tarde. Eles se aplicam? Se aplicam. Participam? Participam. Então, beleza. São 7, traga aqui. Impuseram as mãos sobre aqueles homens. E aí, o que aconteceu? Esses homens foram escolhidos para o trabalho da obra de Deus. E aí foram chamados diáconos, servos. Tem gente que, após uma ordenação, ele acha que ele passou a ser senhor, né? Uma ordenação é algo interessante, e eu aprendi isso, né? Que na ordenação você não sobe um degrau. Na ordenação você desce degrau. Né? Na ordenação não passamos a ser príncipes, como a gente vê muito por aí. Na ordenação passamos a ser servos. A ordenação não é para jogar a gente para cima. A ordenação é para a gente entrar no caminho de humilhação, um caminho de serviço, um caminho de entrega. Então, a gente vê hoje, assim, né, nos nossos dias, não em todos os lugares, mas em alguns lugares, quando uma pessoa é ordenada, é como se ela estivesse recebendo algo assim, sabe, jogando ela lá em cima, colocando coroa sobre ela, né, os holofotes ficam em cima daquela pessoa. Somos chamados a um serviço, chamados para sermos servos, garçons, para servir, né, as pessoas. Então, esses homens precisavam ter boa reputação, ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria. Boa reputação é bom testemunho na comunidade. Cheio do Espírito é ter vida com Deus. Cheio de sabedoria é cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriaguei com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. A oração e o ministério da palavra era a prioridade na vida dos apóstolos. Então eles falaram lá no versículo 4, eles falaram assim: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles continuaram fazendo aquilo que eles estavam fazendo, eles não pararam. Escolheram 7 homens que os ajudassem no trabalho da obra de Deus. Então, a obra de Deus tem que ser prioridade para nós. E agora é interessante que os apóstolos falaram com a comunidade para escolher esses 7 homens, depois esses homens iam ser trazidos para eles. E esse parecer dos apóstolos agradou a comunidade gosta, né, de escolher pessoas, a comunidade gosta, porque a comunidade conhece pessoas. Então a comunidade gosta de olhar no meio e dizer, oh, aquele homem lá. Né? E tem gente que fica muito feliz quando ele escolhe uma pessoa. E não é assim, para escolher ele próprio. Não, eu estou aqui. Não, a comunidade estava escolhendo outro. O povo estava se agradando de ver que no meio da comunidade tinha pessoas que amavam servir, que amavam trabalhar, que amavam a Deus, pessoas de oração, pessoas que estavam o tempo todo ali aplicando as suas vidas na obra, no reino de Deus. Então esses homens foram escolhidos pela comunidade. A primeira escolha foi pela comunidade. Então nós precisamos viver bem na nossa comunidade. Porque, queira ou não, a comunidade está olhando para nós. A comunidade está olhando para nós e com uma anteninha, né? Pi, 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 pi. Aquela anteninha, quando ela bate em nós, ela apita. Pi, 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 pi. Aí apita por quê? Porque é uma boa pessoa? Pode ser. Né? Porque é uma má pessoa? Também pode ser. Mas a comunidade nos conhece. Então saiba que a comunidade conhece você. A comunidade escolheu Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo.
A gente pode ver isso aqui nesse texto, e depois você pode ver ainda além, né, no capítulo 6, no capítulo 7, fala sobre Estevão. Não é que ele fosse diferente dos outros, os outros também eram homens de Deus, mas a palavra ressalta Estevão como um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo. E nós precisamos olhar para Estevão e copiar isso. Você tem fé? Você é cheio do Espírito Santo? Nós precisamos nos preocupar com isso. A gente vê hoje pessoas se preocupando muito com as coisas deste mundo, mas as coisas desse mundo são passageiras, elas vão ficar aí. Precisamos nos encher das coisas que são eternas. Então, seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa que ama a palavra de Deus, pega a Bíblia, leia a Bíblia. E eu sempre digo assim, leia a Bíblia para você não ser enganado. Inclusive eu tenho uma mensagem para estar trazendo para nós, né, sobre esse tema. Leia a Bíblia para você não ser enganado. Então precisamos ler a Bíblia. Não precisa pegar assim, sabe, vou ler 10 capítulos, vou ler 2 livros inteiros. Não faça isso. Tire 15 minutos por dia, pegue um livro e comece a ler aquele livro. Se você quiser um conselho de um amigo, pegue o livro de João, comece a ler o livro de João. Então, digamos hoje, você pega o livro de João, João capítulo 1, aí você pega lá e lê, aí marca aí 15 minutos, ou então pega o primeiro parágrafo, leia um parágrafo. Leia, não precisa ler muito, para você entender, você lê pouco, mas com qualidade, para você entender a palavra de Deus. Deixe Deus falar o seu coração. E você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Deus falando com você, Deus agindo na sua vida. Então aqui a gente vê que Estevão foi escolhido, depois nós vimos Filipe. Filipe era um pregador da palavra, não era só apenas um administrador, né, um servo que trabalhava na administração do grupo, mas um pregador da palavra. Depois nós vemos aqui Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Estes não tiveram mais relatos, né, nas escrituras, mas não é que eles não tenham sido homens importantes para o reino, homens importantes para aquela comunidade. Foram homens importantes para o reino, homens importantes para aquela comunidade, mas eles foram citados só aqui. Mas foram citados na palavra de Deus. Poxa, homens que foram escolhidos pela comunidade, escolhidos por Deus, homens de Deus. Nós vimos aqui Nicolau, né, como a figura de um crente acomodado, que acha que só vir à igreja uma vez por semana está bom, que chegar atrasado está bom, né, importa é chegar, faltar é normal, porque quem não falta, né? Então, Nicolau dá a entender que era um desse crente. Mas ele foi escolhido. Mas nós precisamos fazer mais para Deus. Dar mais para Deus. Chegar atrasado, você não chega atrasado em qualquer lugar. Se você tem uma audiência, você não chega atrasado. Você tem um médico, um dentista, né? Você vai no dentista tomar injeção na boca, ouvir aquele barulhinho, mas você corre para não chegar atrasado. Mas tem crente que chega atrasado na igreja. E se o pastor falar, rapaz, hoje você não vai poder trabalhar, você fica sentadinho aí ainda fica bicudo ainda. Vou mudar de igreja, vou para outro lugar. Meu Deus. Mas vai na audiência, chega cedo. Vai ao médico, chega cedo. Então, a obra de Deus precisa ser tratada com responsabilidade e zelo. E nós precisamos ter essa consciência. E que Deus possa nos ajudar. Que venhamos fazer mais para Deus, que venhamos dar mais para Deus. Que a graça dele seja sobre nós, que ele venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar do mal. Roger, meu amigo, e aí? Tudo bem? Rapaz, você sumiu, eu vejo só você aqui, rapaz, não vejo mais você na rua. Um abraço aí, tá bom? Deus abençoe você e sua família, tá bom?
Eu quero fazer uma oração. Vamos orar? Senhor, queremos louvar o Teu nome, queremos agradecer a Ti, Senhor, pelas Tuas bênçãos, pela Tua presença, por Tua graça. Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor tem derramado da Tua graça sobre nós. Quero louvar o Teu nome, Senhor, pela escolha. O Senhor me escolheu para fazer a Tua obra, Senhor, e estou aqui, Senhor. Entrego meu coração, minha mente em Tuas mãos. Peço a Ti, Senhor, que venha estar comigo e que o Senhor possa falar, ó Deus, ao meu coração. Que o Senhor venha dar direção aos meus pés. E assim também eu peço que dê direção aos pés dos meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar a todos, derramando graça e poder, Senhor. Venha abençoar os meus irmãos, venha abençoar suas famílias, venha derramar graça sobre todos e sejam abençoados e guardados por Ti, Senhor. Peço a Tua bênção aqui, Pai, a Tua graça, Senhor. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que nos assiste pelo YouTube, eu peço a você que vá lá no nosso canal, se inscreva, tá? Deixe seu like, faça seu comentário, acione o sino. Quando a gente aciona o sino, o YouTube se encarrega de nos enviar as próximas mensagens. Faça isso, tá bom? E também você compartilha essa mensagem, faça seu comentário, tá bom? Bispo Miguel, uma honra ter o irmão aqui, Deus abençoe, tá bom? Abração aí, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Então é isso, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Eu quero fazer aqui uma oração final, amém? Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti, Senhor, por Tua graça, por Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, por Jesus Cristo, pela obra da cruz. Pai, nós somos gratos a Ti por tudo, Senhor. Agradecemos a Ti por este dia. Pai, agradeço a Ti pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, pelas nossas famílias. Pai, nós louvamos o Teu nome. Pedimos a Ti que abençoe a nossa noite, que derrame graça e poder sobre nós, que sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Pai, e nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, boa noite, Deus abençoe, tá bom? Que Deus possa guardá-los em nome de Jesus. Um abraço, paz.